Bom, pessoal, hoje eu vou apresentar a verificação de uma emenda tracionada. Basicamente, nós vamos avaliar se as peças dessas espécies de madeira, com essa configuração de elementos de conexão, de parafusos, atendem aos requisitos normativos. Então, temos aí o esforço solicitante de cálculo, ou seja, já majorado. Os parafusos utilizados nessa ligação são parafusos passantes com diâmetro de meia polegada e eles são em aço ASTM A307, cuja tensão última de ruptura vale 415 megapascais e a umidade do ambiente onde essa emenda será executada vale 65%. Bom, as peças principais, que são essas peças na cor marrom claro, são de cedro doce com seção transversal 5x20. E as cobre-juntas, elas são de castanheira e a seção transversal delas é 3x20. Analisando um diagrama de corpo livre, nós temos algo desse tipo daí, onde de fato vemos que o esforço solicitante tende a alogar os elementos. Então nós temos de fato um esforço de tração nessa ligação. Podemos simplificar um pouco mais esse diagrama de corpo livre, valendo a simetria. Então, se a peça principal recebe uma força de tração TSD, cada uma das peças de ligação, as cobre juntas, receberão um esforço solicitante, estarão submetidos a uma solicitação TSD sobre 2. Vale a pena analisar essas duas vistas, tá? Uma vista lateral e uma vista superior. Na vista lateral, a gente pode ver aí o detalhe do padrão de furação, destacando a distância entre os conectores e a distância entre os conectores e a borda mais próxima. Nessa vista superior, que é o desenho à direita, nós podemos ver no detalhe as espessuras dos elementos, as espessuras das peças. Bom, vale muito a pena fazer a numeração delas, e essa numeração ela segue o padrão sugerido pela nossa norma. As peças de fora serão chamadas de peças 1 e a peça de dentro, a peça principal, será chamada de peça 2. Consultando a nossa norma, tá? No primeiro e no terceiro volume, nós extraímos essas informações. Tá? A madeira castanheira e o cedro doce são árvores nativas do Brasil, são árvores dicotiledôneas ou folhosas, segundo a nova terminologia da norma. Castanheira, classe D30, cedro doce, classe D20. E as propriedades que serão utilizadas nos cálculos serão essas propriedades aí. Aparecerão outras, mas as que foram extraídas das tabelas da norma diretamente foram essas aí. A tensão resistente à compressão paralela às fibras característica, FC0K, e a densidade média, que é o ρ_med. Então, quando estivermos falando das cobre-juntas, chamaremos peças 1. Quando estivermos falando da peça principal, chamaremos de peça 2. Essas informações são importantes porque nas expressões do cálculo da resistência da ligação aparece uma propriedade mecânica chamada tensão resistente ao embutimento, que, para essas espécies e esses tipos de conectores, são calculados através dessas expressões. Primeiramente, transforma-se a densidade média na densidade característica e depois utiliza esse valor na expressão do FE0K, que é a tensão resistente ao embutimento paralelo às fibras. Aqui entra o diâmetro em milímetros e aqui entra a densidade característica em quilograma por metro cúbico. E essa tensão sai na unidade de Newton por milímetro quadrado ou megapascal. Então, trabalhando com a peça 1, basta fazer as devidas substituições e aí chegaremos no resultado de 37,28 megapascais. Esse valor, posteriormente, será convertido para kN por centímetro quadrado, que foi o sistema de unidades que eu resolvi trabalhar. Forças em quilonewtons e comprimentos em centímetros. Nessa conversão de megapascal para kN por centímetro quadrado, basta dividir por 10. Faremos mais adiante. Dando prosseguimento, resolvemos para a peça 2, que é a peça principal,
chegamos no resultado de 29,83 megapascais. Nas expressões do cálculo da resistência da ligação da norma, aparece um outro parâmetro, que basicamente é a relação entre essas duas tensões resistentes, que dá 0,8. Também aparece, nessas expressões de cálculo da resistência, um parâmetro chamado momento de escoamento do conector. Seria o momento que levaria o conector, nesse caso o parafuso passante, a escoar por flexão. Seria um esforço que tenderia a dobrar o parafuso. Quando esse esforço está atrelado a um momento e esse momento atinge o valor de MYRK, o parafuso começa a escoar por flexão. Nessa expressão, o F e o K tem que entrar em megapascal e o diâmetro em milímetros. Fazendo as devidas substituições, chegamos no valor de momento apresentado aí. Vou transformar para o nosso sistema de unidades. Basta dividir por 10 a quarta. Tem um outro parâmetro também, que é o efeito confinamento, o efeito corda, que é calculado a partir da resistência ao arrancamento do conector. Para certos níveis de deformação, o parafuso, além de experimentar uma força de corte, ele também passa a ser tracionado. E essa tração solicitante do parafuso faz com que haja uma contribuição para com a resistência, que é o chamado efeito confinamento. E ele é calculado a partir do FAXRK, que é a resistência ao arrancamento. Para parafusos passantes, essa resistência é calculada utilizando o menor valor entre a resistência à ruptura por tração do conector e a resistência ao embutimento da arruela na peça na qual a arruela está em contato. Nesse caso, seria o contato da arruela com as peças 1, que são as peças de castanheira, marrom escuro. Então, tá aí as expressões. Essas expressões fornecem para a gente as resistências associadas ao arrancamento. Na verdade, eu vou usar a que tem menor valor. A primeira expressão refere-se à resistência à ruptura por tração. E a segunda refere-se à resistência ao embutimento da arruela nas peças externas. O embutimento seria a arruela rasgar, penetrar a peça. Ambas as expressões são calculadas usando o conceito da tensão. Tensão é igual a força sobre área, então força é tensão vezes área. Nós temos aí quase tudo. O que nos falta é esse FEK da arruela, que é a tensão resistente ao embutimento da arruela, e falta para a gente também o diâmetro da arruela. Então, faremos algumas consultas aqui para extrair esses valores. Primeiro, vamos focar na tensão resistente ao embutimento da arruela. Ele é calculado a partir do FC90K, que é a tensão resistente à compressão perpendicular às fibras, característica da madeira. Nas tabelas das espécies nativas, nós não temos o valor do FC90K. Porém, o volume 3 da norma permite fazer a estimativa a partir do FC0K. Então, usaremos essa correlação. E a tensão resistente ao embutimento é 3 vezes o FC90K. Então, se eu fizer as devidas substituições, eu tenho a seguinte expressão: 3 vezes 0,25 vezes o FC0K, que é 30 megapascais. Fazendo os cálculos, chegamos a esse valor, que aí a gente pode converter para o sistema de unidades que eu venho trabalhando até aqui. Já para o diâmetro da arruela, ao consultar outras bibliografias além da norma e as nacionais, e alguns manuais de fabricantes e fornecedores de arruelas, encontramos essa correlação. Diâmetro da arruela, 3 vezes o diâmetro do parafuso. Como o parafuso ele tem meia polegada de diâmetro, ou seja, 12,7 milímetros, então a nossa arruela terá um diâmetro de 38,1 ou 3,81 centímetros. E aí finalmente podemos fazer as devidas substituições e calcular os valores das resistências. E naturalmente tomaremos como o valor da resistência ao arrancamento o menor deles, que é 22,33 kN. Os valores que serão empregados nas fórmulas que fornecem para a gente as resistências da ligação são esses aí destacados no canto superior. Vou trazer aqui mais uma vez os detalhes da nossa ligação.
O T1 eu estou chamando a espessura das peças de fora, que vale 3 centímetros, e o T2 é a espessura da peça de dentro, que vale 5 centímetros. Então, vou trazer aqui uma ilustração que representa os 4 possíveis modos de falha para esse tipo de ligação, que é uma ligação entre 3 peças, onde cada um dos conectores possui 2 planos de corte. Ou seja, cada conector vai passar por 2 interfaces, certo? Por exemplo, nessa primeira figura, tem essa primeira interface entre a peça da esquerda e a central, e essa segunda interface entre a peça central e a peça da direita. A gente chama isso de 2 planos de corte. Os 2 primeiros modos de falha são devidos exclusivamente ao embutimento, ao rasgamento do conector. O conector rasga a peça de madeira. Aqui eu tenho embutimento nas peças de fora, aqui eu tenho embutimento na peça de dentro. E os modos J e K, os 2 últimos, são o embutimento associado à flexão do conector. Então, tanto a peça rasga como o conector entorta. Ele é flexionado dentro da peça de madeira. Para cada um desses modos de falha, eu tenho uma expressão associada. Ao consultar a norma, obtemos essas expressões. Observem que todos os parâmetros presentes, eles estão aqui nesse retângulo superior. Então, será feita apenas a substituição, como segue. Feitas as substituições, os cálculos podem ser efetuados e aí chegaremos aos seguintes valores. Qual deles eu vou usar? Naturalmente, como estamos falando de resistência, a gente usa sempre o de menor valor. A gente sempre vai pelo caminho mais conservador. Entretanto, a nossa norma ela faz uma recomendação. Para evitar que esse modelo analítico-empírico ele superestime a contribuição do efeito confinamento, que consiste basicamente nessa última parcela das 2 expressões, que é o FAXRK sobre 4, eu devo limitar a contribuição dessa parcela a 25% da primeira. Então, o que faremos aqui? Vamos agora refazer essas 2 últimas contas aqui, excluindo essa parcela, que é o FAXRK sobre 4, vamos excluir, e a primeira parcela multiplicaremos por 1,25, porque para parafusos passantes, a contribuição do efeito confinamento é limitada a 25% da primeira parcela. Fazemos as devidas substituições e chegamos aos valores apresentados. Então veja que nós temos 6 valores de força resistente para essa ligação. Vamos apresentar o resumo aqui. Qual delas eu vou usar? Óbvio, uso a que tem menor valor. Esse valor é um valor característico. Para fazer a verificação, eu tenho que transformá-lo num valor de cálculo, num valor de projeto. Como é que a gente faz isso? Aplicando essa expressão, onde aparece o Kmod e o gama, que é o coeficiente de minoração da resistência para ligações. O valor do Kmod é o produto de Kmod 1 e Kmod 2. O Kmod 1 depende da classe de carregamento e do tipo de madeira. Nesse caso, nossa madeira é serrada. O Kmod 2 ele depende da classe de umidade e do tipo de madeira. Vamos fazer a consulta às tabelas da norma que nos fornecem esses valores. Estou considerando aqui uma classe de carregamento de longa duração, seguindo a recomendação do item 6.1 da norma. Para classe de carregamento de longa duração, madeira serrada, Kmod 1 vale 0,7. E para a classe de umidade 1, o nosso Kmod vale 1. Por que classe de umidade 1? Porque a umidade relativa do ambiente é 65%. Segundo a norma, 65% enquadra-se na classe 1. Para a classe 1, o Kmod 2 vale 1. O Kmod finalmente vale 0,7. Então a gente consegue agora fazer as devidas substituições. Lembrando que o coeficiente de minoração da resistência para ligações é 1,4. E aí a gente faz o cálculo dessa resistência, e essa resistência ela está associada a um plano de corte. Só que ao analisar a configuração dos conectores nas ligações, nós vemos que cada conector tem 2 planos de corte. Então, se eu quiser a resistência de um parafuso, eu devo multiplicar essa resistência por 2. Então, cada parafuso tem 2 vezes 4,65 kN de resistência. Certo?
Então aqui nós temos 2 vezes, que se refere ao número de planos de corte de cada conector, e a resistência associada a um plano de corte. E esse N maiúsculo é porque na ligação nós temos 6 parafusos. Então, se eu fizer esse cálculo, eu consigo descobrir a resistência do conjunto de parafusos. Então, esses parafusos nessa ligação fornecem uma resistência de 55,8 kN. O que é que eu faço com essa resistência? Eu comparo com o esforço solicitante que foi fornecido no enunciado. O esforço solicitante vale 54 kN. Logo, a gente pode concluir que não há risco de falha na ligação. Por quê? Porque a resistência ela é superior à solicitação. Ela pode ser maior ou igual, não pode ser menor. Sendo menor, há risco de falha na ligação. Então a gente pode dizer que nessa verificação a ligação passou. O detalhamento está ok? Será que a distância entre os conectores é suficiente para permitir uma adequada distribuição das tensões para que se evite concentrações de tensões? Bom, vamos verificar. Para isso, é preciso entender para onde as tensões elas estão direcionadas, para qual borda ou quais bordas elas estão direcionadas. Para isso, a gente faz uma análise rápida e observa que, pelo princípio da ação e da reação, nas peças de fora, eu tenho as tensões concentradas desse lado, ou seja, elas são dirigidas em direção a essa borda. A gente chama, por esse motivo, essa borda de borda carregada. Certo? E na peça central, as tensões elas estão dirigidas para essa borda, sendo essa, para a peça central, a peça 2, uma borda carregada. Essa cor vermelha representa o local onde eu tenho concentração de tensões. Bom, vale a pena, para reforçar o entendimento, pegar a primeira imagem, onde as peças estão sobrepostas, e separá-las, para que a gente consiga entender ainda melhor. Então, se a gente fizer essa separação, eu posso também apresentar aqui as cotas, que representam os valores mínimos recomendados pelas normas. Eu falo das cotas na cor verde, são os símbolos que denotam as medidas mínimas, e as cotas nas cores pretas são as medidas que nós temos. A gente quer saber se há o atendimento. Então, mais uma vez, vamos observar onde as tensões elas se concentram. Bom, nas peças de fora, elas serão dirigidas, nesse detalhe aqui, para a esquerda. Então, nessa última linha de parafusos, eu terei as tensões dirigidas para essa borda, estou chamando ela de borda carregada. Quando a nossa borda é uma borda carregada na direção das fibras da peça, a gente chama de A3T. A3 é a distância de conector à borda na direção das fibras. O T é para se referir ao fato de essa borda ser carregada. Se ela não fosse carregada, seria A3C. Distância entre dois conectores na direção das fibras. O valor mínimo tolerado é A1. Distância mínima tolerado entre dois conectores numa direção perpendicular às fibras, A2. E distância entre conectores e borda da peça na direção perpendicular às fibras é A4. Como não tenho tensões dirigidas para essa borda, estou chamando de A4C. Caso contrário, seria A4T. E agora vamos consultar a norma e descobrir quais são os valores mínimos tolerados para cada uma dessas cotas na cor verde. E descobrir se as nossas cotas arbitradas no começo elas atendem. Aí seria agora o detalhe das tensões na peça de dentro dirigidas para essa borda, mostrando que essa borda é para a peça interna uma borda carregada. A gente pode agora fazer o seguinte, voltar a sobrepor as peças e fazer meio que uma interseção desses valores recomendados. Então, para que eu consiga atender as distâncias mínimas para ambas as peças, eu vou verificar esses valores lá na nossa norma. Para ambas as peças, se houver embutimento, esse embutimento será paralelo às fibras. Por quê? Porque a força está dirigida na direção das fibras. Ou seja, o ângulo formado entre o embutimento
e as fibras de cada uma delas é um ângulo de 0 graus, então são paralelos. E o diâmetro do conector é um diâmetro de meia polegada. Então vamos fazer a consulta da norma. Consultando a referida tabela, nós vemos que o A1 tem o valor de 4 mais 3 vezes o módulo do cosseno de alfa, tudo multiplicado por D. Cosseno de 0 é 1, então fica 4 mais 3, 7, 7 vezes D, 7D. 7 vezes 1,27 dá 8,9 centímetros. O A2 é mínimo, vale 4D. Então, 4 vezes 1,27, 5,1. O A3T é o maior desses dois valores. O maior desses dois valores é 7 vezes 1,27, que deu 8,9. E o A4C é 3D, que deu 3,8. Então, a gente pode fazer a comparação direta. Fazendo a comparação direta, a gente percebe que cada um dos valores que foram arbitrados no começo não são inferiores aos mínimos recomendados pela norma. Então, o valor de A1, que é 9, está sendo respeitado, porque o A1 ele vale 8,9 e o que eu tenho é 9. Então, o valor que eu tenho é superior ao mínimo. Já para o A3T, o valor que eu tenho nessa direção é 9. O A3T, que é o valor mínimo, é 8,9, também eu atendo. Na direção perpendicular às fibras, eu tenho 10 centímetros. O valor mínimo tolerado é o A2, que é 5,1. E para a distância entre esse conector e a borda lateral perpendicular às fibras, eu tenho uma medida de 5 centímetros, sendo o mínimo tolerável 3,8. Então, eu diria que a disposição também atende. Além da resistência, as disposições mínimas foram atendidas e a ligação está adequada. Podemos fazer agora a verificação dos elementos tracionados. Eu sei que a ligação resiste, mas e os elementos que são solicitados por tração? Eles resistem a esse esforço de tração? Vamos fazer essa verificação. Como ela é feita? Ela é feita selecionando a seção transversal crítica. A seção transversal crítica é aquela onde eu tenho a menor área resistente, porque ali eu terei a maior tensão solicitante. Quais são as candidatas a seções críticas? São as seções que recebem conectores, são as seções transversais furadas. Eu tenho aí 6 possíveis seções transversais críticas, mas em todas as 6 eu percebo o seguinte: eu tenho o mesmo número de furos. Em cada uma dessas 6 seções eu tenho 2 furos. Então é indiferente, posso escolher qualquer uma delas. Por exemplo, vamos escolher essa daí. Tá? Vamos fazer o corte e enxergar a área resistente nesse corte. Vamos representar essa imagem, né, numa vista em planta, uma vista lateral, e podemos apresentar também a seção transversal. Qual é a área resistente? A área resistente é a área desses retângulos, subtraindo a área das partes brancas. Por quê? Porque ao fazer a furação, eu tiro a área da seção resistente, deixando remanescente uma área menor. Basicamente, é uma operação de subtração. Então, vamos lá. Para a peça 1, é uma peça de castanheira, classe D30. Suas dimensões são 20 por 3. São as peças de fora, na cor marrom escuro. Já para a peça 2, é uma peça de cedro doce, classe D20, um FC0K de 20 MPa e a seção transversal tem dimensões 20 por 5. Bom, a verificação consiste basicamente em comparar a resistência com a solicitação. Se a resistência RD for maior ou igual à solicitação, as peças não correm o risco de romper por tração. O TSD foi fornecido no enunciado. E a resistência? É isso que nós vamos calcular. A resistência tem essa expressão. Basicamente, é a tensão vezes a área. Aparece na expressão o coeficiente de minoração da resistência de 1,4 e o coeficiente de modificação das propriedades mecânicas da madeira, o CAMOD, que já foi calculado. O FT0K não é apresentado na tabela das espécies nativas. Por isso, a gente vai ter que aplicar uma correlação
que é apresentada no volume 3 da norma. Então, a relação entre o FC0K e o FT0K é 0,77. Ou eu posso isolar o FT0K nessa expressão e chego à seguinte correlação. Agora dá para resolver porque o FC0K nós temos tanto para a peça 1 quanto para a peça 2. E a área resistente, que eu chamei de AW, é a área da seção bruta, que é a área do retângulo de fora de cada uma das peças, menos a área referente ao furo. Qual é a área do furo? Olhando aqui em qualquer uma das peças, a gente vê que é a área de um retângulo. É esse retângulo branco para a peça 1 e esse retângulo branco para a peça 2. Só que para cada uma das peças eu tenho 2 furos. Então eu estou multiplicando a área do furo por N, que nesse exemplo vai ser 2. Qual é a área da seção bruta? Vai ser o B, a largura, vezes o T, que é a espessura. Isso é para a peça 1 e a mesma coisa para a peça 2. E o diâmetro do furo? O diâmetro do furo é o diâmetro do conector mais uma folga padrão. E a área do furo, desse modo, vai ser o diâmetro dele vezes a espessura da peça correspondente. O diâmetro dele vezes a espessura da peça correspondente. Analisando essa expressão, a gente pode deixá-la um pouco mais simples, lembrando, né, que o diâmetro do furo é o diâmetro do parafuso mais a folga padrão de 1 milímetro. Então, a folga máxima recomendada pela norma é de 1 milímetro, e assim utilizaremos porque é o caminho mais conservador. E aí a gente pode organizar a expressão da área resistente e ela assume essa forma. E aí fica mais tranquilo de trabalhar com ela. Vamos agora aos cálculos das resistências para cada uma dessas peças. Eu terei, nesse caso, 2 resistências diferentes. Qual vai ser a resistência de cálculo que eu vou usar para o meu projeto? Vai ser a menor delas. A gente sempre assume o caminho mais conservador. Então, temos aí a área resistente, a tensão de tração paralela às fibras característica e, finalmente, a expressão da resistência final. Bom, para a área da peça 1, na verdade, das peças 1, eu vou usar a expressão. E aqui, no lugar do T, que é a espessura, eu vou usar 2 vezes a espessura de cada uma delas. Por quê? Porque eu tenho 2 peças número 1. Então, esse 2 é porque eu tenho 2 peças número 1. Efetuamos o cálculo e chegamos a esse valor de área resistente. E para a peça 2? Para a peça 2, o valor do B é o mesmo, que é 20 centímetros, que é essa medida daqui, e a espessura dela agora é 5 centímetros. Fazemos o cálculo dessa área resistente. Para a tensão resistente, pegamos a tensão característica resistente à compressão e multiplicamos por 1,3 para ter a tensão resistente à tração. Fazemos isso para a peça 1 e fazemos isso para a peça 2. E aí, finalmente, podemos calcular as 2 resistências, a resistência das peças 1 e a resistência da peça 2. Óbvio, conforme já dito, tomaremos para a resistência de cálculo a menor delas. Então, se houver ruptura por tração, essa ruptura acontecerá na peça 2, que é a peça central, na cor marrom claro. Por quê? Porque a resistência associada à ruptura dela é menor do que da ruptura das peças de fora. Então, a resistência final vai ser de 112,2. A resistência à tração ela é superior à solicitação. Então, significa que essas peças passam na verificação de tração segundo orientações da nossa norma, que é a NBR 7190 de 2022. E assim, finalizamos o exercício. Agradeço muito por acompanhar até aqui e até a próxima.